vai continuar falando agora um pouco sobre distribuição eletrônica, tá? E aí, na ideia de distribuição eletrônica, eu comentei com vocês que a gente tem que seguir o diagrama de Pauling, justamente para entender quais são os níveis mais energéticos que eu tenho no meu átomo, né? Então, assim, o subnível que fica por último na distribuição de Pauling, que segue essa lógica aqui, ó, comentei com vocês no vídeo passado, esse subnível que fica por último é o subnível mais energético. Esses 6 elétrons aqui, ó, são os 6 elétrons mais energéticos do meu átomo, ok? Pessoal, uma outra maneira da gente escrever a distribuição eletrônica de um átomo, além dessa festa de um S2, 2S2 e por aí vai, a gente pode escrever de uma maneira condensada, que a gente chama, tá? O que é a maneira condensada? Eu vou pegar o gás nobre, então, o que é um gás nobre? Aquela última família da tabela periódica, a família 8A, tá? Essa família tem por característica ter a última camada, a camada de valência completa, ok? Com 8 elétrons, ou no caso do hélio, com 2 elétrons, ok? E eu vou substituir a parte relacionada à distribuição eletrônica desse gás nobre aqui embaixo dessa forma de colchetes, ok? Então, olha só. O neônio, ele tem número atômico 10. Um átomo neutro de neônio tem 10 prótons e também tem 10 elétrons, ok? O que eu vou fazer? Distribuição eletrônica dele. 1s2, veio aqui, 2s2, veio aqui, 2p6. 2 mais 2 são 4, com 6 são 10. Maravilha, fechou a cacheta, tá? Quando eu for fazer a distribuição do sódio, o que vai acontecer? Além desse 1s2, 2s2 e 2p6, eu vou ter o quê? Eu vou ter o 3s1. Percebam o seguinte, o número máximo de elétrons no subnível 3s é 2. Mas, para completar a distribuição do sódio, eu preciso preencher somente um deles. Então, fica aqui 3s1. Como que eu posso escrever que a distribuição do sódio é a distribuição eletrônica do neônio, 1s2, 2s2, 2p6, seguido de 3s1, ok? Então, eu sempre coloco o gás nobre mais próximo aqui do lado, tá? Pessoal, outra coisa importante é para fazer a distribuição eletrônica de íons, tá? Vamos só dar uma relembrada em íons. Íons são espécies químicas que podem ganhar elétrons, esse é o caso dos ânions, que tem carga negativa, ou podem perder elétrons, esse é o caso do cátion, que tem carga positiva, ok? Pessoal, toda vez que você for fazer a distribuição eletrônica de íons, você tem que perceber o seguinte, esses elétrons que são inseridos ou são retirados, eles são inseridos e retirados na última camada do meu átomo, que é a camada de valência, ok? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que organizar os subníveis por camada, ok? Então, você vai ter que fazer uma distribuição eletrônica por camada, e aí você retira os elétrons da última camada. Vamos fazer alguns exemplos para ficar mais claro, olha só. Pessoal, vamos supor que eu queira fazer a distribuição eletrônica do cátion ferro 2, tá? É o ferro com uma carga 2+. A primeira ideia que eu tenho que ter aqui é o seguinte, esse ferro, quando ele estava no estado neutro dele, ele tinha 26 elétrons, tá? Se ele é 2+, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons, ok? E se ele perdeu 2 elétrons, ele está com 24 elétrons, ok? Percebam o seguinte, fazendo a distribuição eletrônica do ferro, quando você fizer pelo diagrama de Linus-Pauling, você vai chegar nisso aqui, ó, que é a distribuição em ordem energética, tá? Isso indica para a gente que o 3d6 é o mais energético. Porém, você não vai retirar elétrons do seu subnível mais energético, e sim do seu subnível mais externo. Então, olha só, um S2 está na camada K, número quântico principal 1. 2s2 e 2p6 estão na camada L, então um pouquinho para fora já, né? Número quântico principal 2. 3s2, 3p6 e 3d6 estão na camada M. Ok. Quem está na camada N, que é a camada mais externa do átomo de ferro? O 4s2. De onde eu vou tirar, então, esses 2 elétrons? Justamente do 4s. Então, isso aqui vai embora, ok? Como é que fica a distribuição eletrônica final? Essa distribuição que está no rodapé do slide. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3p6, ok? Pessoal, percebam o seguinte, se você retirasse 2 elétrons daqui, ficasse 3d4 no final, você estaria fazendo de maneira errada, tá? Você tem que organizar dessa forma aqui, ó,
camada por camada e retirar sempre da camada mais externa, ok? Primeira camada, segunda camada, terceira camada e quarta camada, perfeito? Meus amados, mesma ideia vale quando eu vou inserir elétrons no átomo, tá? Para inserir elétrons no átomo, eu também insiro sempre na camada mais externa, ok? Distribuição eletrônica do enxofre. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p4. Ok? Onde eu vou inserir esses dois elétrons aqui para virar o ânion sulfeto? Eu vou inserir nesse orbital 3p4. Cabe dois elétrons nele? Cabe, porque o P suporta até 6. Então, a distribuição eletrônica fica, como aí no rodapé do slide de vocês, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Percebam o seguinte, eu tenho que observar se eu consigo colocar essa quantidade de elétrons ali dentro, tá? Se não vai extrapolar o máximo daquele orbital.